Sou Alan Marques, advogado brasileiro aqui nos Estados Unidos. E o que está acontecendo no Brasil em relação à liberdade de expressão, isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso não é um privilégio só do Brasil. Olha, as liberdades estão em risco. Não. Isso é um contexto global. Veja que os movimentos eles estão contrários, né, a uma série de narrativas pelo mundo inteiro. Não é só no Brasil. Veja esse movimento de Milei, etc., Bolsonaro. E, então é uma situação, né, que é uma insatisfação das pessoas e elas encontram num personagem a solução desses problemas. A população em geral, ela quer pagar os seus boletos, né, pagar suas contas, ir trabalhar, ter um final de semana tranquilo, guardar um pouco para poder fazer uma viagem no final do ano, num Réveillon, Natal. Essa é a vida do brasileiro e das pessoas no mundo inteiro. Também não é muito diferente. Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu vejo quais são os anseios do americano também. A grande questão é que é muito diferente o contexto, né, geral. O americano fica muito preocupado com a democracia americana, o que acontece aqui nos Estados Unidos, mas o que acontece fora, o americano não está muito preocupado com isso. Agora, quando mexem com ele dentro dos Estados Unidos, ele fica mais preocupado. E, e algumas questões têm ameaçado as democracias modernas. Primeiro, essa alta tecnologia tem ameaçado, porque as redes sociais começaram a dar voz. Quando você dá voz às pessoas, você dá uma liberdade de circulação de ideias. Isso para governantes isso é muito perigoso, né? Porque não fica mais nada escondido, não fica debaixo da sombra, né? Não fica mais nada debaixo da sombra. Então isso é muito perigoso para eles, o discurso livre, né? E essa tentativa de fazer censura, barrar perfis de redes sociais, etc., eles têm dois lados, né, da moeda. Hoje eu quero passar para vocês como funciona, mas basicamente a gente vai ter que, no decorrer da produção dos vídeos, eu vou falando mais sobre o direito americano, as nuances, os comparativos com o direito brasileiro, porque não é tão. É muito mais profundo, não é tão básico, não é tão rápido que a gente vai esclarecer isso, mas é muito interessante, porque todo mundo fala, os Estados Unidos têm liberdade de expressão completa, tal e etc. É lógico, ela é muito mais ampla do que a do Brasil. Isso não tem dúvida nenhuma. Por outro lado, você tem a liberdade de expressão no Brasil, que ela é mais restrita, né? Só que o que acontece? Como ela é ela é mais restrita, apesar da Constituição fazer essa proteção, ou seja, a Constituição veio depois das outras leis que de certa forma são um obstáculo para a liberdade de expressão, ou seja, a Constituição é de 88, mas nós temos uma legislação anterior que de certa forma barra alguns aspectos da liberdade de expressão. Eu até falei num outro vídeo sobre, né, injúria, difamação, calúnia, que isso chega, como é que funciona na prática? Calúnia, difamação e injúria. Vamos lá. Você xingou alguém pela internet. Basicamente, se você xingar alguém pela internet, isso é uma injúria, né? E aí o que acontece? Você vai lá, faz um boletim de ocorrência online e precisa representar na delegacia. Você precisa chegar lá para a autoridade policial. Olha, autoridade policial, eu estou representando, eu quero que dê início a um processo criminal contra essa pessoa. Você imagina, tem um setor na delegacia, eu falo propriedade porque fui policial no estado do Paraná. Há um setor de representação lá, que a pessoa vai lá, faz o seu boletim de ocorrência, depois ela volta para representar ou marca um dia para chegar lá e falar pro escrivão, para quem estivesse coletando o atendimento.
Olha, a pessoa me xingou e etc. O que, que eles fazem? Reduzem a um termo e já manda para o fórum. Aí o que acontece? Tem audiência preliminar, tudo isso vai por aquela lei que o pessoal chama popularmente de pequenas causas. Né? E aí o que acontece? Esse processo vai lá, a condenação, uma cesta básica, etc. Ninguém vai preso por isso. Vamos ser sinceros, entende? Ninguém vai preso por injúria, difamação, calúnia e etc. Tá? Mas ela é uma situação penal. Né? Mas a gente tem uma lei mais benéfica que instituiu no país os juizados especiais criminais e civis. Né? Então, ele vem e esses delitos pequenos, até 2 anos, você consegue fazer um procedimento simplificado e você diminui a carga processual em relação a isso. Mas, enfim, isso tecnicamente poderia muito bem sair da área penal, né, e ir para uma área civil, né, se for o caso, né, de restringir um pouco do discurso das pessoas no Brasil. Porque assim, hoje não tem mais razão de ser. O pessoal está preocupado em descriminalizar a droga, mas isso é um detalhe no Código Penal que poderia sair do Código Penal, tirar da polícia isso. Não tem policiais, não tem estrutura, sobrecarrega a delegacia com banalidade, um xingou o outro, não sei o quê. Banalidade, né? Isso é banalidade. Ah, me xingou, não sei o quê. Não pode fazer isso. Perfeito. Tira da esfera penal, coloca lá para uma ação judicial, se for mesmo o caso de um contexto, se realmente existiu, etc., e para a área civil, pagar, pegar no, né, pesar no bolso e etc. Se for o caso, eu sou contrário a isso. Eu acho que o debate deveria ser mais aberto, né? Mas isso é para um outro momento. Vamos falar em relação ao Brasil e os Estados Unidos. Então, se você xingar alguém aqui no Brasil, praticamente você não vai preso, entende? O que acontece? Juizado especial e acabou, e etc. Então, se alguém xingar alguém pela internet, você vai ser localizado hoje em dia. Por que você vai ser localizado? Porque a internet ela não é mais livre, ela é toda restrita. Por exemplo, você tem um IP, que é o código, né, de onde você está acessando. Então, por exemplo, eu estou acessando aqui da minha localidade, estou aqui nos Estados Unidos, se alguém levantar as minhas informações de meu acesso, plataforma, vai ver que eu acessei de um IP e um código. Esse código vai ser um código de internet que vai ter um roteador. De quem é o nome dessa internet? Então sabe onde eu estou, vou ser localizado, etc. É óbvio que existem meios de você acessar a internet e dificultar, né, o teu rastreio. Né? Inclusive isso foi feito por aqueles que cyberpunks que desenvolveram o Bitcoin na época e etc. Os acessos, eles têm meios de acessar a internet para que não sejam rastreados, ou seja, eles usam algumas plataformas e aí eles usam outros códigos, de certa forma você não consegue detectar né, esse indivíduo. Mas não é todo mundo, as pessoas em geral não conhecem essas formas para fazer o acesso pela internet. Mal e mal consegue utilizar um Google, rede social. Né? Se você pedir para as pessoas em geral, 90% aí da população brasileira, vai se debater muito com tecnologia. Né? Esse avanço tecnológico depois do evento sanitário foi muito rápido. Pois bem, voltando para os Estados Unidos. Eu até deixei uma página aqui da Suprema Corte Americana para a gente ver junto essa questão. Olha que bacana. O direito americano e o direito brasileiro, eu sempre falo isso, eles são muito semelhantes em sua estrutura, mas a forma dele, né, tem particularidades que os diferenciam demais. Né? Eu vou mudar a tela aqui, nós vamos ver junto
agora aqui o site da Suprema Corte Americana, né? Então aqui ele vai dizer o que é o free speech, né? O que é o discurso livre nos Estados Unidos, né? Então, ó, o primeiro tópico, isso daqui, gente, olha, não é nenhuma decisão judicial, não é nada. Isso daqui é o site da Suprema Corte Americana e ele tem ele tem uns dispositivos, eles têm é um informativo, né, para as pessoas, né, o que engloba o direito, né, basicamente o direito da liberdade de expressão nos Estados Unidos e o que não engloba. Isso é para dar uma ideia geral, porque o que acontece? Você tem a lei e o dispositivo, as leis são mais curtas, né, aqui nos Estados Unidos, porque é um sistema misto. Aqui não é common law completo, é civil law e common law ao mesmo tempo. Então você tem a lei e você tem os precedentes. Né? Você tem a lei, os estatutos e você tem os precedentes. Então olha lá, ó. Freedom speech inclui o direito de, olha só, não falar. O que é esse direito de você não falar? É especificamente o direito de não saudar a bandeira, entende? Aí você tem um caso, ó, West Virginia versus Burnett, e 1943. Então, olha só, teve algum caso que alguém não saudou a bandeira e etc. Né? Eu não conheço esses casos específicos, só que são casos bem clássicos. Geralmente são casos emblemáticos que eles utilizam como paradigma, né, para essas interpretações. Então, olha lá, né, West Virginia tal versus Burnett. Então, esse caso é um caso paradigmático, desculpa. E aí ele, com base nele, você vai fazer a interpretação do discurso. Então, esse trecho foi praticamente extraído do caso. Então, vários outros casos similares vão ser analisados à luz desse precedente que é o mais básico em relação a isso. Por exemplo, se alguém não saudar a bandeira, basicamente, né, se for levado a juízo, eles vão fazer um panorama, vão olhar para esse dispositivo e etc. Olha, não foi. Beleza. Segundo dispositivo lá, olha que interessante esse aqui. Os estudantes de usar uma fita preta no braço da escola em protesto à guerra. Olha só, isso daqui está incluído, tá? O direito dos estudantes de fazer esse protesto. E tem um caso aqui, ó, Tinker versus Des Moines, em 1969. Olha lá, ó, que interessante. Então, ó, e tem os dispositivos. 1969 foi a data desse julgamento que se tornou um precedente de referência. Né? Depois, o direito, olha só, aqui para o nosso contexto, ó, o direito de usar palavras ofensivas e frases que comunicam mensagens políticas, to convey political messages. Então, olha que interessante, gente. No contexto político. Ela é mais ampla do que isso, tá? Mais para frente nós vamos conversar sobre ela só que aqui é uma página do governo. Eu tô só fazendo uma pincelada aqui para se ter uma ideia. Olha só, a liberdade de expressão. Contribuir financeiramente com a campanha. Aí tem o caso Buckley versus Valeu, 1976. Olha só, que interessante, né? E aqui, ó, um outro ponto. Fazer, ó, to advertise commercial products and professional service. Olha só, sem restrições, ou seja, o direito de você comercializar os teus produtos, de divulgar os seus serviços, ó, isso está abarcado. Aí tem um caso paradigmático, Virginia Bird Pharmacy and Virginia Customer Council. Olha lá, ó, 1976. Olha os casos como são antigos. Isso dá uma perenidade ao sistema, né? Uma estabilidade. Né? Aí, ó, por último aqui no tópico, tu engaja em symbolic speech, ou seja, o teu direito de queimar bandeira, ou seja, queimar bandeira nacional nos Estados Unidos não é crime, porque ela está
abarcada na liberdade de expressão. Olha que interessante, pessoal. Você entende? Então, olha só, enquanto, né, uma coisa é a narrativa, outra coisa é que a gente sentar aqui, olhar para a regulação do país e fazer um contraponto. Então, quer dizer, aqui nos Estados Unidos a gente não tem injúria, difamação e calúnia. Mas isso não significa dizer que a pessoa não possa ser processada, entende? Porque vai ter que ser interpretada à luz desses casos, né? É claro que realmente é mais livre aqui nos Estados Unidos, né? E aqui, aqui nesse site da Suprema Corte vai dizer o que não está incluído no direito de livre expressão. Olha que interessante. Olha só. O direito de fazer uma incitação a uma ação que vá contra a lei. Entende? Olha que interessante. Entendeu? Uma ação que vá totalmente contrária à lei, imediatamente. Entende? Aí tem um caso paradigmático aqui, ó, de 69. Olha lá, ó. Distribuir material obsceno. Veja que interessante. Tem o caso específico. Então sempre tem um case. Um case que vai dar suporte. Tem a lei, que tenha, por exemplo, aqui a gente está falando sobre a primeira emenda da Constituição Americana. E aí o que acontece? São casos que foram processos que aconteceram com base nessas emendas. Nessa emenda específica. Né? Aí, olha lá, não está incluído o direito de queimar cartões anti-guerra, ou seja, que não é basicamente anti-guerra, é você queimar os cartões de alistamento em protesto à guerra, né? Então, isso não está incluído também. Teve algum caso específico, de 68 que foi utilizado como paradigma. Veja como é específico, né? E se colocou aqui no site é porque realmente são casos que foram interpretados, que se tornaram claros, né? Então, seguindo lá, não tá incluído o direito de imprimir artigos de jornais sobre objeções da administração da escola. Então, olha só, veja como no contexto da escola tem as suas restrições, entendeu? Olha só, não está incluído o direito de fazer atos obscenos dentro de eventos patrocinados pela escola. Olha que interessante, gente, entende? Olha que interessante. Não está incluído os estudantes de fazer a defesa de uso e abuso de drogas em evento patrocinado pela escola, entende? Então, olha o contexto. Então, a gente já acabou de ver, casos que... E nisso já dá para você entender... Peraí, não é bem assim a liberdade de expressão. Nos Estados Unidos ela tem sua limitação. O pessoal fala muito do free speech, né? Só que olha o perigo. Quando você olha para essas limitações, que nem eu já vi muito jurista no Brasil, muito falar isso. Só que olha que perigo. Muitos juristas ficam indignados com essa liberdade da internet. Eles não estão mais acostumados com isso, escutar qualquer coisa, entende? As pessoas ficam nervosas porque estão distantes e as pessoas ganharam voz na rede. As pessoas estão com dificuldade de entender esse debate livre, né? Porque se a pessoa te ofendeu e você não encara aquilo como uma ofensa, né? Essa ofensa está com ela, não está com você. É um outro ponto de vista, é um outro mindset que você precisa trabalhar quando você está na rede. Você tem ferramentas, é você mesmo que pode ter as ferramentas de bloqueio e etc. Bloqueia a pessoa da tua rede, etc. Agora, levar isso para um campo penal, né? Então, isso é muito complicado. E aí, olha que perigo o que os juristas ultimamente têm dito. Olha, a liberdade de expressão todo mundo sabe que ela tem suas limitações, ela não é irrestrita. E com base nisso, olha que perigo, né? E com base nisso, querem regular redes sociais e etc. Por outro lado, eu vou chamar a câmera aqui para a gente conversar face to face.
Por outro lado, se você analisar bem, essas redes sociais, você imagina, tem lá o teu governo, tem a tua estrutura democrática e etc. Todo mundo sabe que no Brasil isso já foi é meio, como é que chama? Essa estrutura democrática do Brasil nunca funcionou muito bem, né? Se você olhar a história, você vai ver que nunca funcionou muito bem. Mas tudo bem. Vamos encarar que isso daí, vocês estão no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, sempre funcionou muito bacana, perfeito. Beleza. Imagine agora uma rede social que vem e distribui um celular. Situação hipotética. Distribui um celular para todas as pessoas, distribui na mão de cada uma das pessoas. As pessoas agora podem se comunicar. Aquela questão de fazer campanha e etc. Você perde o poder disso, né? De fazer essa gestão de campanha de candidato que era algo muito artesanal, né? Tudo no mundo físico e tal. O único contato mais rápido era por telefone, etc. Agora você distribui uma rede social, todas as pessoas em casa agora com o celular, ela consegue chegar aí, ó, te xingar, falar, ó, político, tem um buraco aqui na minha rua que está há 2 anos e ela joga na praça pública, ela joga na água, ela joga na praça pública, o Brasil inteiro fica sabendo que a rua dela né, tá com um buraco gigante, já quebrou, furou o pneu do carro, estourou a suspensão, trabalha o dia inteiro, ganha 2 salários mínimos, etc. Enfim, essa pessoa agora tem um dispositivo que consegue circular informação. Beleza. Até aí tudo bem, as pessoas ganham poder. Agora o problema é o seguinte, como todo mundo sabe, esses países mais poderosos, você imagina se você tivesse o poder de ter uma rede social, por exemplo, eu aqui no Brasil, nossa, eu criei uma rede social e agora eu distribuo ela inteira para a América Latina. E se eu bolar um algoritmo aqui bacana para favorecer um político X ou Y, ou para manipular um pouco o sistema e etc. Que, que, pensa comigo, olha o poder que tem na mão dessas pessoas. Vocês já pararam para pensar tanto a quantidade de informação que essas redes sociais têm nossa nas mãos? Toda a conversa humana. Eles conseguem fazer uma leitura e um filtro melhor do que nós mesmos. Toda comunicação humana, ó, o áudio, o que a gente conversa fora dos dispositivos, que isso todo mundo já sabe que isso daí você começa a falar sobre alguma coisa que você quer, daqui a pouco as propagandas, ó, bum, pum, pum, aparecendo, né? E e-mail, filtram tudo isso. O próprio WhatsApp publicou há um pouco tempo que eles tudo criptografado, eles não têm acesso a nada, mas existe um algoritmo que consegue fazer uma leitura de contextos, etc, para otimizar alguma coisa e tal, e é tudo no mesmo grupo, né? Tem essas grandes empresas agora, Meta, uma, né, liga informação com a outra. Aí você precisa colocar toda a tua informação, teu rosto, por segurança, né? Percebe que sempre tem uma boa ter criminalidade, ter golpes, isso é maravilhoso para o Estado, né? Olha, temos um inimigo aqui muito perigoso, preciso dos teus dados, vem aqui, preciso da tua leitura facial, você entrega tudo. Quero saber sua condição de saúde completa. Então, quer dizer, isso vai dando um poder muito forte. Você imagina, essa questão de espionagem sempre existiu. Então, falando com o advogado aqui, essa questão de espionagem industrial empresarial lotado de processos, né, que comprovam isso, que isso é um fato, né? Vários escândalos tecnológicos, por exemplo, do caso Snowden, já farta publicação das informações que determinado governo tinha de outro, conversas, etc. Não preciso ir muito longe.
os procuradores da força-tarefa, né, tal, tiveram todos telefones hackeados, etc. Para vocês verem como não é seguro essa questão da internet, ainda não é, né? Claro, até os meios físicos podem ser fraudados, mas a internet não é segura. Aqui nos Estados Unidos, muita coisa é por carta, papel. Aqui, o celeiro da tecnologia. Ah, vocês estão muito atrasados. Eu vejo isso. Gente, eu vejo isso. Brasileiro chega aqui, tem os grupos dos brasileiros, né? Eu gosto de estar em contato com todo mundo, eu gosto de sentir a conversa do povo. Olha, que absurdos, como os caras gostam de papel. Gente, gente, pensa um pouco, né? O país alvo do mundo, maior tecnologia, que tem um poder econômico absurdo. Tio Sam imprime dinheiro, né? O dólar. Por quê? Por quê que eles não estão digitalizando tudo? Preciso responder. É seguro esse ambiente virtual? Se você pegar, vou até puxar aqui, ó. Aqui, ó, vamos falar mais perto. Se você pegar, fizer uma pesquisa ridícula no Google, ataques hackers dos últimos 2 anos, tal, de grandes agências governamentais. Grandes agências aqui foram tudo hackeadas. A internet, a gente trabalha na primeira camada, né? Que é na superfície. Tem dark web e, né, deep web e dark web, né? A internet que a gente utiliza, as pessoas comuns, é só a tampinha, né? Só a pontinha do iceberg. É um monstro de informações que são capturadas, nossa, jogam lá, as pessoas comercializam isso. A tecnologia trouxe muita facilidade, mas trouxe uma série de problemas. Você vai perder seu emprego e etc. Gente, olha só. Estou numa law school americana aqui. São várias plataformas. Plataforma para saúde, aplicativo para saúde, que um é diferente do outro. Plataforma de aulas, plataforma administrativo da universidade. Você fica 6 meses e ainda não conhece os botões e etc. Se eu for alinhar, olha só, todo o conteúdo desses sites, para ler tudo, política, né, política de privacidade, etc., aqueles contratinhos que você tem que dar ok, leitura da página inicial, de tudo que você precisa. Se eu alinhar tudo, eu vou ter que ficar um mês de aula só lendo isso, entendendo esses logísticas, para depois mergulhar no conteúdo do direito e etc. Cadê a facilidade? Tem que perguntar o tempo inteiro para as pessoas, os colegas, vão perguntando por como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo no site, etc. Gente, uma série de problemas. Ah, a inteligência artificial vai vir, vai resolver tudo. Vai. Vai. O ser humano vai acabar os problemas, vão acabar os problemas do ser humano. Meu Deus do céu. Vão trazer uma série de problemas. Vão ajudar a criar uma série de sites poderosos, etc. Ah, vai ser otimizado. Vai, mas a criação aí vai ser monstra. Como já está sendo. Agora é texto com inteligência artificial. Pum, pum, pum. 2, 4, 5. Quem que vai ler tudo isso? Haja gente, porque não conseguimos vencer a produção humana normal. Agora, né? É um dia aqui, 30 petições, 40 petições. Aí eu jogo pro tribunal, 50 petições, aí vira inteligência artificial daqui, inteligência artificial dali, etc. Não, mas vai ter o elemento humano. Meu Deus, muita confusão vai vir. Como já está se apresentando. Ah, a gente estamos sobrecarregados de processos, né? Pessoas do judiciário, etc. Não é normal, vejam os dados, os gráficos não mentem, as pessoas litigam demais, etc, etc. Litigam demais. O monopólio.
da solução dos problemas não foi trazido para o Estado? Se o meu vizinho está fazendo estouro na parte de cima, ou chutou meu carro, quebrou, não quer pagar e etc., eu vou usar da minha própria força ou vou processar? Ah, mas então tem que mudar a cultura? Não, tem que mudar o seguinte: punição exemplar, condenação, tal, e tal. Resolve. Aí, opa, né? Quando você é pequeno e tua mãe tem um tamancão desse tamanho, né, a gente precisa falar a linguagem clara. Você falhou e etc. O tamanco, quando ele voa, meu amigo, você não quer ver esse tamanco novamente, né? Então, quer dizer, o mundo não teve os problemas solucionados e não vai ter. Ah, você vai perder seu emprego, etc. Pode se transformar, mas onde tiver problema para ser resolvido, eu não sei mexer nas plataformas, não sei. Vai ter alguém que pode ofertar esse serviço para você, resolve tudo e cobra por isso. Eu já tenho um emprego aqui, ó. Olha, eu vou aqui mexer, como já nasceram vários. Eu não mexo com plataforma, Instagram, não sei o que e tal. Beleza, eu vou fazer a gestão para você, beleza? Você só faz o vídeo, joga para mim, eu resolvo o resto, beleza? Só me faz o vídeo e joga, beleza? Corto tudo, faço tudo, legenda, etc. Ah, mas tem aplicativo que vai fazer tudo isso. Calma. Que aplicativo que é esse? Como é que vai ser feito isso aí? Que até hoje, ó, tem uma câmera super poderosa no telefone aqui, beleza? Dá pra fazer vídeo, dá pra fazer tudo. Vocês já viram os estúdios da galera aí? Pô, puta de uma estrutura. Então, ainda não resolveu, né? Você colocou aqui, pum, faz. Dá pra fazer, mas não deve estar sendo o melhor dos mundos, porque tá cheio de estúdio por aí. Ou no estúdio só coloca o celular aqui e a iluminação e etc. Entende? Ah, tem iluminação, que não sei o que, não sei o que lá. Bom, então tem que ter uma estrutura tal, caríssimo e tal. E o saneamento, tudo bagunçado no Brasil, vai resolver tudo isso para jogar tecnologia em tudo? Que não é? O pessoal ainda nem tem internet direito, né? Então, gente, vamos raciocinar em relação a essas coisas. Vamos raciocinar. Nós estamos num momento de transição. O padrão de moeda, toda vez que o mundo passa por mudança de moeda, o Brasil já conhece. Quantas moedas já teve, quantas modificações já aconteceram de moeda, por quê? Porque o governo começa a criar dinheiro. Isso, criada, do nada. Aí o teu dinheiro começa a desvalorizar, né? E você paga imposto. Então quer dizer, de três garrafas que você ganha, uma é do governo, você ficou com duas, e ainda ele ainda vai lá e dilui o teu dinheiro. Ou seja, o teu dinheiro vale cada vez mais. O povo não pensa nisso, não. Ah, não pago imposto, mas pelo menos se eu tivesse um retorno disso. Tem isso. Como é que você vai ganhar o empresário fica louco, né? Ah, é muito imposto, não sei o que e tal. Mas não é que é muito imposto. É escravidão. Como é que você vai pagar mais de 40% carga tributária? Ainda que você tivesse tudo, só shopping, etc. As ruas fossem um veludo, como são aqui nos Estados Unidos e tal. Mas 40% de tudo que você trabalha. Aí você vai ter que pagar todas as suas contas ainda. Está pagando por tudo, né? Por estrutura. Forças de guerra, toda essa bagunça mundial completa, está sustentando tudo isso. Ainda tem que pagar luz, água, escola de garotinho, se tiver garotinho, não sei, todos os teus custos, carro, etc, tudo, para sobrar alguma coisa depois para você fazer o que você quiser. Se sobrar, né? Nunca se pergunta, as pessoas não se perguntam por que
isso não rende, o trabalho não rende. Ah, você tem que trabalhar mais. Você... Louco. Quando você chega numa sociedade mais avançada como a americana, caixa de supermercado tem poder financeiro. Compra qualquer coisa no mercado. Que não acontece no Brasil. No Brasil tem a ala mais nobre, a ala mediana. Que não. Nos Estados Unidos o camarada compra lá qualquer coisa. Enche o carrinho. Carne, tudo. Porque tem poder de compra. E tem mesmo, avanço tecnológico traz isso e etc. E isso tem uma inflação absurda aqui. Né? Vê quanto era a onça de ouro, né, em 40 em relação ao dólar. E isso que o ouro também perde valor. Vê quanto vale agora a onça de ouro em dólar. Então, pessoal, todo esse contexto serve para avaliar o quê? Eu trago sempre para a minha área da advocacia a proteção patrimonial. E por que eu falo sempre que eu trabalho com proteção patrimonial? Porque a proteção patrimonial ela engloba todas as áreas da sua vida, porque você tem você é o seu patrimônio. Só que óbvio que profissionalmente proteção patrimonial significa construir estruturas de proteção jurídica. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é uma jurisdição mais segura. Ah, mas mesmo dólar, o mundo está se desdolarizando. Beleza, vocês estão vendo tudo isso, né? O mundo está passando por uma transformação, o dólar vai perder seu valor. Beleza, você vai investir o seu dinheiro, claro, com todo o respeito, mas num país como China, né? Rússia, etc. Você vai colocar o seu dinheiro lá, você vai colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, numa Suíça talvez, mas eu particularmente nos Estados Unidos, porque você tem 50 estados muito independentes. Ainda que haja um distúrbio aqui, ainda que a potência hegemônica mundial, ainda que haja um distúrbio nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda vai ter um poder de recuperação muito forte pelo contexto econômico de sua estrutura, liberdade, empreendimento, etc., valores e princípios que foram enraizados, que não vão ser jogados fora rapidamente. Claro que um abalo econômico você consegue rapidamente degradar, que a economia ela é artificial mesmo. Tem um ex-ministro do Supremo que falava que a economia é locus artificialis, né? Que a economia são pequenos ajustes, você modifica tudo, tal, causa quebradeira, e é verdade. Mas o caldo, a força, né, da economia americana é muito grande. A infraestrutura, para derrubar isso é muito. Vai ter muito trabalho e entende? Incomparável, né? Incomparável, né? São dois sistemas, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, não dá para comparar. A única coisa que você vai comparar é belezas naturais e recursos naturais do Brasil, vence e tal, etc. Tá? Não estou aqui fazendo bajulação de americano, porque eu acho que, inclusive, nem existem americanos. Praticamente os americanos que estão aqui, filho de tudo de imigrantes, são pessoas que vêm em busca dos valores americanos. Ah, eu sou americano. Você valoriza os valores americanos e tem a cidadania americana, é o nativo americano aqui, porque foi construído por imigrantes, né, a nação. E buscam valorizar isso. O mundo inteiro quer entrar, não é verdade? Por quê? Por que o mundo inteiro se desespera para entrar? Ah, eu não quero, eu não quero. Beleza, mas estamos falando do geral, não do seu caso especial, eu não quero. Beleza, fique aí. Os Estados Unidos também não está te convidando. Já tem muita gente querendo entrar aqui. Beleza, pessoal? Vamos continuar essa conversa em muito mais vídeos. Eu vou compartilhar um pouco da minha visão pessoal de todo esse contexto. Eu estava no serviço público há um tempo. Quando eu retornei para a advocacia, eu me tornei mais livre. Né? A advocacia ela é uma luta. Ah,
O Estado de Direito no Brasil se fragilizou. Eu vou falar isso todo santo dia. Não tem conquista quanto a isso, nem aqui. Todo mundo tentando se prevalecer, etc. O advogado ele está aí para isso, para fazer essa luta constante. É uma luta constante. Receita Federal comete arbitrariedade todo dia. Juiz, promotor, etc. O advogado tem que estar lá. Não tem hierarquia nenhuma com o advogado. O advogado tem que estar lá para fazer valer. O pessoal, mas cadê a OAB? A OAB é instituição. Cada advogado é independente, autônomo. Muitos advogados no Brasil começaram a entender esse contexto. E é uma luta. O Partido dos Trabalhadores, como que foi essa chegada ao poder? Não foi de um dia para o outro. Quantas eleições, quantos municípios eles retomaram, etc. Independente de partido político, eu faço uma defesa do Estado de Direito. Né? Vamos privilegiar as regras, direitos naturais envolvidos. Enfim, nós vamos conversar muito sobre isso. Um fortíssimo abraço.